2. Ciclo de Isaque e de Jacó. Nascimento de Esaú e Jacó. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã-Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaque implorou a Yahvé por sua mulher, porque ela era estéril. Yahvé o ouviu e sua mulher Rebeca ficou grávida. Ora, as crianças lutavam dentro dela e ela disse: se é assim, para que viver? Foi então consultar a Yahvé, e Yahvé lhe disse: há duas nações em teu seio. Dois povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará um povo. O mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu primeiro, era ruivo e peludo como um manto de pelos, foi chamado de Esaú. Em seguida saiu seu irmão, e sua mão segurava o calcanhar de Esaú, foi chamado de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador, correndo a estepe. Jacó era um homem tranquilo, morando sob tendas. Isaque preferia Esaú, porque apreciava a caça, mas Rebeca preferia Jacó. Esaú cede seu direito de primogenitura. Certa vez, Jacó preparou um cozido e Esaú voltou do campo, esgotado. Esaú disse a Jacó: deixa-me comer dessa coisa ruiva, pois estou esgotado. É por isso que ele foi chamado de Edom. Jacó disse: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Esaú respondeu: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó retomou: jura-me primeiro. Ele lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o cozido de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú o direito de primogenitura. 26. Isaque em Gerara. Houve uma fome na terra, além da primeira fome que teve lugar no tempo de Abraão. E Isaque foi a Gerara, junto a Abimeleque, rei dos filisteus. Yahvé lhe apareceu e disse: não deixas ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei. Porque é a ti e à tua raça que eu darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Eu farei a tua posteridade numerosa como as estrelas do céu, eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, minhas regras e minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerara. Os homens do lugar interrogaram-no sobre sua mulher e ele respondeu: é minha irmã. Ele teve medo de dizer, minha mulher, pensando: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, pois ela é bonita. Ele estava lá há muito tempo quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando uma vez pela janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Abimeleque chamou Isaque e disse: é evidente que é tua mulher. Como pudeste dizer, é minha irmã? Isaque lhe respondeu: pensei comigo, corro o risco de morrer por causa dela. Retomou Abimeleque: que nos fizeste? Por pouco alguém do povo dormia com tua mulher e tu nos atrairias uma falta. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem e na sua mulher, morrerá. Isaque semeou naquela terra e, naquele ano, colheu o cêntuplo. Yahvé o abençoou e o homem se enriqueceu, enriqueceu-se cada vez mais, até tornar-se extremamente rico. Ele tinha rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso os filisteus ficaram invejosos. Os poços entre Gerara e Bersabeia, todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, do tempo de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Abimeleque disse a Isaque: vai-te daqui, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois, de lá e acampou no vale de Gerara, onde se estabeleceu.
Isaque cavou de novo os poços que tinham cavado os servos de seu pai Abraão e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar entraram em disputa com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Isaque chamou a este poço de Ezeque, pois querelaram por causa dele cavaram outro poço, e houve ainda uma disputa a seu respeito. Ele o chamou de Sitna. Então partiu de lá e cavou outro poço, e como por esse não disputaram, chamou de Reobote e disse: agora Yahweh nos deu o campo livre para que prosperemos na terra. De lá ele subiu a Bersabeia. Yahweh lhe apareceu naquela noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade em consideração a meu servo Abraão. Ali ele construiu um altar e invocou o nome de Yahweh. Ali ele armou sua tenda. Os servos de Isaque cavaram um poço. Aliança com Abimeleque, veio vê-lo Abimeleque de Gerara, com Ocosade, seu conselheiro, e Ficol, o chefe de seu exército. Isaque lhes disse: por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos com clareza que Yahweh estava contigo e dissemos: que haja um juramento entre nós e ti e concluamos uma aliança contigo. Jura que não nos farás nenhum mal, como também nós não te molestamos e te deixamos partir em paz. Agora, és um abençoado de Yahweh. Ele lhes preparou uma festa, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, dizendo: encontramos água. Chamou ao poço Seba, donde o nome da cidade Bersabeia, até hoje. As mulheres heteias de Esaú, quando Esaú completou 40 anos, tomou como mulher Judite, filha de Beri, o Heteu, e Basmate, filha de Guilon, o Heteu. Elas se tornaram uma amargura para Isaque e Rebeca. 27. Jacó intercede a bênção de Isaque. Isaque tornou-se velho e seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais enxergar. Ele chamou seu filho mais velho, Esaú, meu filho, disse-lhe, e este respondeu: sim. Ele retomou: vês, estou velho e não conheço o dia de minha morte. Agora, toma tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faz-me um bom prato, como eu gosto, e traze-me, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Esaú foi, pois, ao campo apanhar uma caça para seu pai. Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi teu pai dizer a teu irmão Esaú: traze-me uma caça e faz-me um bom prato. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahweh antes de morrer. Agora, ouve-me e faz como te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 belos cabritos, e prepararei para teu pai um bom prato, como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Jacó disse à sua mãe Rebeca: vê, meu irmão Esaú é peludo, e eu tenho a pele muito lisa. Talvez meu pai me apalpe, verá que zombei dele e atrairei sobre mim a maldição em lugar da bênção. Mas sua mãe lhe respondeu: caia sobre mim tua maldição, meu filho. Obedece-me, vai e traze-me os cabritos. Ele foi buscá-los e os trouxe para a sua mãe, que preparou um bom prato, a gosto de seu pai. Rebeca tomou as mais belas roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha em casa, e com elas revestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos ela lhe cobriu os braços e a parte lisa do pescoço. Depois colocou o prato e o pão que preparara nas mãos de seu filho Jacó. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Este respondeu: sim. Quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Isaque disse a Jacó: como a encontraste depressa, meu filho? E ele respondeu:
é que Yahweh teu Deus me foi propício. Isaque disse a Jacó: aproxima-te, pois, para que te apalpe, meu filho, para saber se és ou não o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são os de Esaú. Ele não o reconheceu porque seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e ele o abençoou. Disse: tu és meu filho Esaú? E o outro respondeu: sim. Isaque retomou: serve-me e que eu coma da caça de meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Ele o serviu e Isaque comeu, apresentou-lhe vinho e ele bebeu. Seu pai Isaque lhe disse: aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e beijou o pai, que respirou o odor de suas roupas. Ele o abençoou assim: sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo fértil que Yahweh abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu e as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos te sirvam, que nações se prostrem diante de ti. Sê um senhor para teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar. Bendito seja quem te abençoar. Isaque tinha acabado de abençoar a Jacó e Jacó acabava de sair de junto de seu pai Isaque, quando seu irmão Esaú voltou da caça. Também ele preparou um bom prato e o trouxe a seu pai. Ele lhe disse: que meu pai se levante e coma da caça de seu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Seu pai Isaque lhe perguntou: quem és tu? Sou teu filho primogênito, Esaú, respondeu ele. Então Isaque estremeceu com grande emoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Confiando, eu comi antes que tu viesse e o abençoei, e ele ficará abençoado. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, gritou com muita força e amargor e disse ao pai: abençoa-me também, meu pai. Mas este respondeu: teu irmão veio com astúcia e tomou tua bênção. Esaú retomou: com razão se chama Jacó. É a segunda vez que me enganou. Ele tomou meu direito de primogenitura e eis que agora tomou minha bênção. Mas, acrescentou, não reservaste nenhuma bênção para mim? Isaque, tomando a palavra, respondeu a Esaú: eu o estabeleci teu senhor, dei-lhe todos os seus irmãos como servos e o provi de trigo e de vinho. Que poderia eu fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai: é, pois, tua única bênção, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. Isaque ficou silencioso e Esaú se pôs a chorar. Então seu pai Isaque tomou a palavra e disse: longe das gorduras da terra será a tua morada, longe do orvalho que cai do céu. Tu viverás de tua espada, servirás a teu irmão. Mas, quando te libertares, sacudirás seu jugo de tua cerviz. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse consigo mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai. Então matarei meu irmão Jacó. Quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. Agora, meu filho, ouve-me, parte, foge para junto de meu irmão Labão, em Harã. Habitarás com ele algum tempo, até que se passe o furor de teu irmão, até que a cólera de teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste, então te mandarei buscar. Porque vos perderia os dois num só dia. 28. Isaque envia Jacó a Labão. Rebeca disse a Isaque: estou aborrecida com a vida por causa das filhas de Et. Se Jacó se casar com uma das filhas de Et, como estas, uma das jovens da terra, que me importa a vida? 28. Isaque chamou Jacó, abençoou e lhe deu esta ordem: não tomes uma mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Aram, à casa de Batuel, o pai de tua mãe, e escolhe uma mulher de lá, entre as filhas de Labão, o irmão de tua mãe. Que El Shaddai te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma assembleia de povos. Que ele te conceda, bem como à tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Isaque despediu a Jacó e este partiu para Padã-Aram,
para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú. Outro casamento de Esaú. Esaú viu que Isaque tinha abençoado a Jacó e o tinha enviado a Padã-Arão para lá tomar mulher. E abençoando, lhe dera esta ordem: não tomes uma mulher entre as filhas de Canaã. E Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e partira para Padã-Arão. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que possuía, Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nabaiote. O sonho de Jacó deixou Bersabeia e partiu para Harã. Coincidiu de ele chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia-se posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a sob a cabeça e dormiu nesse lugar. Teve um sonho, eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que Yahweh estava de pé diante dele e lhe disse: Eu sou Yahweh, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua descendência se tornará numerosa como a poeira do solo, estender-te-ás para o ocidente e o oriente, para o norte e o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que te prometi. Jacó acordou de seu sonho e disse: Na verdade Yahweh está neste lugar e eu não o sabia. Teve medo e disse: Este lugar é terrível. Não é nada menos que uma casa de Deus e a porta do céu. Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a como uma estela e derramou óleo sobre o seu topo. A este lugar deu o nome de Betel, mas anteriormente a cidade se chamava Luza. Jacó fez este voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para me vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahweh será meu Deus, e esta pedra que ergui como uma estela será uma casa de Deus. E de tudo o que me deres eu te pagarei fielmente o dízimo. 29 Jacó chega à casa de Labão. Jacó se pôs a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente. E eis que viu um poço no campo, junto ao qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelhas. Era neste poço que se dava de beber aos rebanhos, mas a pedra que tapava a sua boca era grande. Quando todos os rebanhos estavam lá reunidos, removia-se a pedra da boca do poço, dava-se de beber aos rebanhos. Depois recolocava-se a pedra no mesmo lugar, na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: Nós somos de Harã. Ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Nacor? Nós o conhecemos, responderam eles. Ele lhes perguntou: Ele vai bem? Responderam: Ele vai bem, e eis justamente sua filha Raquel que vem com o rebanho. Jacó disse: É ainda pleno dia, não é o momento de recolher o rebanho. Dai de beber aos animais e retornai à pastagem. Mas eles responderam: Não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos e que se retire a pedra da boca do poço, então nós daremos de beber aos animais. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e depois caiu em soluços. Contou a Raquel que ele era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu para informar ao pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para sua casa. E Jacó lhe contou toda essa história. Então Labão lhe disse: Sim, tu és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Os 2 casamentos de Jacó. Então Labão disse a Jacó: Por seres meu parente, irás servir-me de graça? Indica-me qual deve ser teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel.
Os olhos de Lia eram ternos, mas Raquel tinha um belo porte e belo rosto, e Jacó amou Raquel. Ele respondeu: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão disse: Melhor dá-la a ti do que a um estrangeiro, fica comigo. Jacó serviu então, por Raquel, durante 7 anos, que lhe pareceram alguns dias, de tal modo ele a amava. Depois Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, pois venceu o prazo, e que eu viva com ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Mas eis que de noite ele tomou sua filha Lia e a conduziu a Jacó, e este uniu-se a ela. Labão deu sua serva Zelfa como serva à sua filha Lia. Chegou a manhã, e eis que era Lia. Jacó disse a Labão: Que me fizeste? Não foi por Raquel que eu servi em tua casa? Porque me enganaste. Labão respondeu: Não é uso em nossa região casar-se a mais nova antes da mais velha. Mas acaba esta semana de núpcias e te darei também a outra como prêmio pelo serviço que farás em minha casa durante outros 7 anos. Jacó fez assim, acabou essa semana de núpcias e Labão lhe deu sua filha Raquel como mulher. Labão deu sua serva Bala como serva à sua filha Raquel. Jacó uniu-se também a Raquel e amou Raquel mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Os filhos de Jacó, Jahvé viu que Lia não era amada e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, que chamou de Rubén, pois, disse ela, Jahvé viu minha aflição, agora meu marido me amará. Concebeu ainda e deu à luz um filho, disse, Jahvé ouviu que eu não era amada e me deu também este, e ela o chamou de Simeão. Concebeu ainda e deu à luz um filho, disse, desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos, e ela o chamou de Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho, disse, desta vez, darei glória a Jahvé, é por isso que ela o chamou de Judá. Depois deixou de gerar filhos. 30 Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, tornou-se invejosa de sua irmã e disse a Jacó, faz-me ter filhos também, ou eu morro. Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Ela retomou, eis minha serva Bala. Aproxima-te dela e que ela dê à luz sobre meus joelhos, por ela também eu terei filhos. Ela lhe deu, pois, como mulher sua serva Bala e Jacó uniu-se a ela. Bala concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel disse, Deus me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho, por isso ela o chamou de Dan. Bala, a serva de Raquel, concebeu ainda e gerou para Jacó um segundo filho. Raquel disse, eu lutei contra minha irmã as lutas de Deus e prevaleci, e ela o chamou de Neftali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, tomou sua serva Zelfa e a deu por mulher a Jacó. Zelfa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Lia disse, que sorte, e ela o chamou de Gad. Zelfa, a serva de Lia, gerou um segundo filho para Jacó. Lia disse, que felicidade! Pois as mulheres me felicitarão, e o chamou de Azer. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Rubén encontrou nos campos mandrágoras, que trouxe para sua mãe Lia. Raquel disse a Lia, dá-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe respondeu, não é bastante que me tenhas tomado o marido e queres tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel retomou, pois bem, que ele durma contigo esta noite em troca das mandrágoras de teu filho. Quando Jacó voltou dos campos, de tarde, Lia foi ao seu encontro e lhe disse, é preciso que durmas comigo, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu Lia. Ela concebeu e gerou um quinto filho para Jacó. Lia disse, Deus me deu meu salário, por ter dado minha serva a meu marido, e ela o chamou de Issacar. Lia concebeu ainda e gerou um sexto filho para Jacó. Disse Lia, Deus me fez um belo presente, desta vez meu marido me honrará, pois lhe dei 6 filhos, e o chamou de Zabulon. Em seguida ela deu à luz uma filha e pôs-lhe o nome de Dina.
Então Deus se lembrou de Raquel, ele a ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus retirou minha vergonha, e ela o chamou de José, dizendo: que Yahweh me dê outro. Como Jacó se enriqueceu, quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Deixa-me partir, que eu volte para minha casa, em minha terra. Dá-me minhas mulheres, pelas quais te servi, e meus filhos, e que eu parta. Tu bem sabes o quanto te servi. Labão lhe disse: Se encontrei graça a teus olhos. Fiquei sabendo por presságios que Yahweh me abençoou por causa de ti. Assim, acrescentou ele: Fixa-me teu salário e eu te pagarei. Ele lhe respondeu: Tu sabes de que maneira te servi e o que teus bens se tornaram comigo. O pouco que tinhas antes de mim cresceu enormemente e Yahweh te abençoou com a minha chegada. Agora, quando trabalharei eu para minha casa? Labão retomou: Que te devo pagar? Jacó respondeu: Nada terás a me pagar, se fizeres por mim o que te vou dizer, voltarei a apacentar teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho. Separa dele todo animal negro entre os cordeiros e o que é malhado ou salpicado. Entre as cabras. Esse será meu salário, e minha honestidade testemunhará por mim no futuro. Quando vieres verificar meu salário, tudo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras, ou negro entre os cordeiros, será em minha casa um roubo. Labão disse: Está bem, seja como disseste. Naquele dia, ele separou os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo o que tivesse brancura, e tudo o que fosse negro entre os cordeiros. Ele os confiou a seus filhos e pôs a distância de 3 dias de caminho entre ele e Jacó. E Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, descascou as em tiras brancas, deixando aparecer a brancura das varas. Colocou as varas que descascara diante dos animais nos tanques e bebedouros onde os animais vinham beber, e os animais se acasalavam quando vinham beber. Eles se acasalavam, portanto, diante das varas e pariam crias listradas, salpicadas e malhadas. Quanto aos cordeiros, Jacó os separou e virou o rebanho para o lado dos listrados e de tudo o que era negro no rebanho de Labão. Assim ele manteve separados os seus rebanhos, e não os pôs junto com o rebanho de Labão. Além disso, cada vez que se acasalavam animais robustos, Jacó colocava as varas diante dos olhos dos animais nos tanques, para que se acasalassem diante das varas. Quando os animais eram fracos, ele não as colocava, e assim o que era fraco ficava para Labão e o que era robusto ficava para Jacó. O homem se enriqueceu enormemente e teve rebanhos em quantidade, servas e servos, camelos e jumentos.